Matéria de oração em específico, ela é uma matéria que leva uma vida para você se preparar, uma vida inteira com Deus. Constantemente é uma matéria tão específica, eu sempre estudo a mesma matéria, por mais que eu dê essa aula assim 50, 60, 70 vezes, eu estudo tudo de novo. Eu às vezes mudo muita coisa, porque conhecimento é acrescido na nossa caminhada, experiência também é crescida na nossa caminhada. Então, é a única matéria específica que talvez de iluminação eu precisei ser iluminada toda uma vida para poder lecionar, porque é empírico, é extremamente prático. Mas acho que o que mais me impacta na oração é o caminho até ela, de você entender a formatação no qual Deus te criou, como Deus te criou, e por isso orar é tão importante e tem a ver com o novo nascimento. Assim, tô ficando meio gaga, tô nervosa, né? Eu acho. Tranquilo, relaxa. Quando a gente olha para a criação, quando Deus ele cria o homem no Éden, ele cria o homem, cria todas as coisas e cria o homem a sua imagem e semelhança. Mas ele pega lá o material da terra. Isso é apaixonante. Ele pega o material da terra, ele faz lá o boneco de barro, aí ele sopra nele o sopro de vida, o ruach, e aí faz do homem alma vivente. E aí o homem tá lá, corpo, alma e espírito, até que o homem, ele toma um tombo terrível, né? Ele cai. Eu gosto dessa expressão queda, porque foi uma queda de status mesmo, de imagem e semelhança de Deus para a mera criatura. E o homem morre espiritualmente, e o homem perde essa comunhão com Deus. O homem estava apto para governar sobre todas as coisas, porque ele tinha o material da terra e tinha o material do céu. Isso estava completamente conectado, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Quando ele cai, quando ele peca, ele perde isso. Aí, o tempo vai passando e vem Jesus cheio de graça e de verdade, primogênito dentre muitos, para nos mostrar como deveria ser. E principalmente na questão de como Jesus se relacionava com o Pai. Aquilo era marcante para toda a religiosidade daquele tempo, de toda uma construção onde o Espírito estava simplesmente sobre. Aí, nós encontramos Jesus pela fé, nós entendemos Jesus pela fé e vida é dada para o nosso espírito, nós somos recriados. Agora, a partir disso, nós temos o material da terra e o material do céu. Por isso que a igreja é o lugar de intercessão entre o céu e a terra, e orar é tão importante. Aleluia. Quando Deus ele quer mostrar fragmentos do seu poder, ele nos dá fragmentos dos seus dons espirituais de poder, que é fé, dom da cura, dom de milagres. E quando ele quer mostrar a sua soberania. Como Deus quer mostrar sua soberania? Através da sua igreja, através dos seus filhos, os filhos maduros, que estão aptos para ouvir a voz do Senhor, a sua voz soberana, e se posicionar de acordo e se mover para que toda a criação ela assista com expectativa a manifestação dos filhos, os filhos maduros de Deus. Então, oração tem a ver com maturidade, tem a ver com o novo nascimento. Às vezes nós exigimos práticas espirituais de pessoas que não nasceram de novo. E todo nascido de novo precisa orar, e todo nascido de novo vai sentir vontade de orar, porque tem essa comunhão restaurada, e essa formatação vai nos dizer. Tem uma premissa que eu gosto muito de iluminação mesmo, que a pergunta foi o que foi impactante para mim, e essa construção foi impactante para mim, porque nós oramos e fazemos, mas não sabemos como fazemos. Mas que a intercessão... De novo, por favor, repete esse ponto Nós fazemos porque fazemos, mas muitas vezes não sabemos por que fazemos. E isso é problemático. Se eu digo para você assim... David, levante suas mãos. Você simplesmente levanta as mãos, mas você não sabe o porquê você está levantando as mãos. Vai chegar uma hora que você não levanta mais. Isso acontece com oração. Uau. Se eu não entendo sobre oração, eu oro porque me disseram que eu tenho que orar. Mas se eu não sei os fundamentos, eu não vou permanecer nesse lugar, porque eu não tenho entendimento. E o Senhor nos chama para um culto racional. Mas voltando para o parêntese que eu tinha aberto. A intercessão não é um chamado de alguns, não é um ministério de alguns da igreja, como muitos dizem. Eu fico muito triste quando eu ouço isso, embora há uma chamada específica e há uma necessidade específica, porque enquanto o pastor Paulo está orando no culto, outros estão intercedendo por ele, mas quando nós olhamos para a nossa formatação, para a realidade do novo nascimento, eu consigo constatar pelas escrituras que intercessão é um chamado para toda a igreja. A Bíblia diz que há poder liberado na oração de um justo.
O que Tiago estava querendo dizer é que algo acontece porque nós somos esse material da terra, esse material do céu, e não existe, vai existir outra forma de Deus se manifestar nessa perspectiva, nessa dispensação que nós estamos, se não através do nascido de novo. Por isso, é uma responsabilidade que nós precisamos ser despertados. Aleluia, aleluia. Por isso que quando eu falei a respeito dos dons, que eu dei aula de dons espirituais, uma das coisas que eu mais falei na aula foi que o ambiente profético só se manifesta em ambiente de oração. É verdade. Não tem como. É verdade. E, às vezes, isso me chamou muita atenção, gosto muito desse ponto, né? Nós aprendemos níveis de intimidade. Gosto muito de falar sobre isso, como, por exemplo, como é que é o nome daquela menina que está aqui na equipe? André? A Andréia. Andréia me liga. Acabei de conhecer a Andréia aqui. A Andréia me liga e ela fala assim: Oi, Nath, tudo bem? Quem tá falando é a Andréia. Andréia de onde? Conheço um monte de Andréia. A Andréia de Porto Alegre. Mas de onde, Andréia? Da Soul Produções. Até chegar lá, eu não conheço ela. Ela quer falar alguma coisa comigo, não tem um pingo de intimidade. Pastor Paulo me liga. Se bem que a voz dele é muito, muito específica, né? Vamos mudar o exemplo. Pastor que isso David quer me dizer? liga. Eu não tô entendendo, né? Você é você, né? Pastor David me liga. Natália, tudo bem? Tudo bem, que tá falando é o David. Fala assim: Oi, David, tudo bem? David de Porto Alegre tem uma intimidade mediana com ele. Aí minha mãe me liga. Minha mãe me liga num telefone desconhecido e fala assim: Natália, eu vou dizer, mãe, tudo bem? Nós precisamos entender o nível de intimidade que nós temos, e isso só a oração pode nos afinar. Quanto mais nós conversamos com Deus, e eu falo isso, né, trazendo o princípio de antropomorfismo, porque às vezes a gente fala como se pudessem ser conversas banais e não são. São orações, são entregas e tantas outras coisas, mas assim, quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais fácil vai ser de ouvir. Às vezes as pessoas veem as pessoas fluindo no púlpito e acham que aquilo ali foi compulsório naquele lugar, e não foi. Nós conseguimos ouvir e discernir. O profético, ele consegue ser muito mais ativado quanto mais intimidade você tem. Isso passa a ser natural para você ouvir a voz de Deus e obedecer. Isso só a intimidade pode garantir. Nós não aprendemos isso no púlpito. Não aprendemos isso no microfone. Não aprendemos isso com plateia. Deus nos deu essa chave poderosa que é a oração. Podemos dizer que oração seria intimidade, relacionamento com Deus. Comunhão. E aí a gente vai se desenvolvendo aí o nosso relacionamento com Ele para ouvir mais, ser mais sensível, ouvir a voz dele. Esse exemplo que a senhora deu foi muito interessante, porque, os outros você precisou perguntar quem é. Tipo, a sua mãe, que você conhece a voz, você não precisa nem perguntar quem é, né? E às vezes a gente se pega com pessoas assim na igreja, que ficam perguntando pra gente: como é que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Sim. Cara, se você tivesse relacionamento com Ele, você saberia que foi Ele que está falando. É a mesma coisa, como o pastor Paulo estava falando, nós temos muito essa questão dessa veia profética, né, pastor? O pastor Paulo estava falando sobre a questão dos dons, né, da manifestação do profético. A responsabilidade neotestamentária não é do profeta acertar. A responsabilidade neotestamentária é minha de ter intimidade com Deus o suficiente para discernir. Porque a primazia está na palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a voz de Deus. Eu tenho um espírito recriado, eu tenho intimidade com Ele, eu sei a voz de Deus. Eu sei que vai passar pelo filtro da palavra. Eu sei que vai passar pelo meu espírito. Então eu vejo as pessoas dizendo: fulano de tal me deu uma profetada. Assim, cara, você não tem intimidade com Deus. Quantas vezes já ouvi coisas que eu falei assim: não é Deus. Eu tive que confrontar a pessoa. Eu falei assim: isso aí eu tenho certeza que não é. E quantas coisas, né? Quantas vezes isso é necessário de fato, não só porque nós ensinamos, mas porque isso blinda o nosso coração. É muito triste. Há uma construção na nossa nação do catolicismo apostólico romano. Então, nós ainda temos paradigmas clericais para quebrar. Então, nós achamos que, inconscientemente, nós achamos que algumas pessoas têm mais acesso à divindade do que outras. Só que não é o acesso, foi a disposição. Porque a Bíblia diz que todos nós somos nascidos novos, somos sacerdócio real, nação eleita, povo exclusivo de Deus. Não há mais essa distinção do Antigo Testamento de que o Espírito vinha sobre determinadas pessoas, né, os reis, os profetas e os sacerdotes, essa questão clerical, não só do governo apostólico romano, mas também dessa influência do Antigo Testamento, não nos faz enxergar que ele está totalmente disponível para qualquer um que nasceu de novo. Seja 20
20 anos de crente, 1 semana de crente, 24 horas de crente. A diferença está na disposição que eu tenho, de fato, de conhecê-lo, de ouvi-lo e também de obedecer.